Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para mais uma vez trazermos aqui um comentário breve, sucinto e objetivo com relação à lição de número 6. Lembrando que nós já estamos no capítulo 8 e o capítulo 9 da carta de Hebreus. Já estudamos do capítulo 1 até o capítulo 7, a semana passada, expositivo, e agora nós vamos expor esses dois capítulos, que é o 8 e o 9, e vamos tratar do tema Cristo, sacerdote e sacrifício perfeitos. Esse é o tema que nós iremos trabalhar nesta oportunidade. E você é o nosso convidado a ficar com a gente até o final dessa videoaula, para juntos nós aprendermos um pouquinho mais, para no próximo domingo a gente ir à nossa escola bíblica dominical, bem informado, de uma certa forma, também poder ajudar aos nossos alunos e também, se você é aluno, você pode também, de uma certa forma, ajudar o seu professor com as informações que você pode adquirir através desta ferramenta, que é essa videoaula. Então, a lição de hoje, com base nesses dois capítulos do livro de Hebreus, nós vamos estudar e nós vamos perceber que o capítulo 8, ele vai iniciar fazendo um contraste entre a antiga lei e a nova lei, o antigo concerto e o novo concerto. O testamento que, de uma certa forma, foi envelhecendo porque era temporário, e o novo testamento. E já o capítulo 9 nós vamos ver algumas características de Cristo como sacerdote, como sacrifício, e ao mesmo tempo a gente vai ver que tudo isso demonstra que Cristo ele foi perfeito em todos os seus aspectos. Nesta lição também a gente vai aprender acerca do tabernáculo que Moisés instituiu lá no deserto, como sendo o mediador entre a primeira lei, o primeiro concerto, o mediador era Moisés. Moisés foi o responsável para promulgar a lei, ele recebeu em pedras. E já a gente tem que observar a profecia de Jeremias no capítulo 31, onde o Senhor usa o profeta para dizer que aquele concerto que foi instituído por Moisés, ele tinha prazo de validade. Ele tinha, vamos dizer que, um tempo para ser cumprido. E já estava chegando no fim. E nesse segundo, vamos dizer que testamento, ou pacto, ou concerto de Deus, ele ia ser mais sublime, ele ia ser, vamos dizer que de uma certa forma, mais avançado do que o primeiro. Porque o primeiro, a lei ela foi escrita em pedras. O segundo ia ser escrito na mente e no coração daqueles que fizessem parte. Porque o primeiro concerto, a gente precisa destacar, ele foi um concerto bem específico, que era específico para aquela nação, para aquele grupo, para aquela geração ali que era do povo hebreu. Só era para aquela nação, não tinha como adicionar outra nação, a não ser aquela nação. Então a gente vai ver que esse segundo concerto, ele é, de uma certa forma, católico, ele é universal, é para todas as pessoas. Então a gente vai ver que a excelência desse segundo concerto, ele vai, de uma certa forma, ter espaço para todos. E é isso que a gente precisa destacar. E nessa lição a gente vai tratar dos detalhes, de todos esses, vamos dizer, de todos esses assuntos com relação ao antigo pacto e o novo pacto. A gente vai ver também que aqui o comentarista da nossa lição, ele vai tratar especificamente de algumas figuras do tabernáculo. E a gente vai ver que todas elas, desde a pia, o altar de sacrifício, o altar de incenso, a mesa dos pães, os pães, a arca, tudo isso, até a cortina ali do tabernáculo, tudo aquilo era só um tipo do que Cristo seria para o seu povo. E a gente vai aprender com riqueza de detalhe no decorrer desse comentário. Então, eu quero iniciar esta aula com a seguinte indagação. Você já ouviu ou já viu
um sacerdote se oferta, né, de sacrifício? Essa é uma pergunta que a gente vai procurar responder no decorrer dessa videoaula. O sacerdote, que ao mesmo tempo era aí uma oferta de sacrifício. E a gente vai ver que isso só é possível, né, na pessoa bendita de Jesus. Então, te convido a ficar comigo até o final dessa videoaula para juntos nós estarmos aprendendo um pouquinho mais. Antes de iniciar com a nossa introdução, eu quero iniciar com os nossos objetivos, porque eu creio que os objetivos, ele é um dispositivo, uma ferramenta que deve ser trabalhada em sala de aula, para que quando chegue o final da aula, seu aluno ele tenha seguido, vamos dizer que essa linha de raciocínio, que é os objetivos, porque os objetivos aqui, eles são pedagógicos, né? Ele tem aqui o principal, vamos dizer que papel é de nos instruir, para que a gente não fique perdido na aula, na sala de aula e na explanação do conteúdo. Então, o primeiro objetivo é entender o serviço do ministro do santuário. O segundo é acerca do tabernáculo celestial. E o terceiro, nós vamos ver que nós somos convidados a elencar os privilégios da nova aliança. Então, esses são os objetivos que nós precisamos trabalhar em sala de aula. E, claro, sempre colocando diante dos nossos alunos o essencial, porque às vezes as pessoas elas entram na lição e às vezes, de uma certa forma, saem e não conseguem mais retornar de onde saiu. Então, a gente precisa sempre estar bem abalizado de acordo aqui com os objetivos. Agora nós vamos ao nosso textual, que se encontra no capítulo 9, e o versículo de número 28, que diz: Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, esse é o textual, a gente observa que é o último versículo aí do capítulo 9, onde a gente vai ver que o autor do livro de Hebreus, o versículo antecedente, que é o versículo de número 27 do capítulo 9, ele vai dizer que aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso segue-se o juízo. E aqui o versículo 28 vai dizer que Cristo, ele foi oferecido uma vez para sempre. E aqui no textual, nessa parte a gente precisa fazer um destaque, que quando Cristo ele é oferecido como uma oferta agradável a Deus, para religar a humanidade a Deus, que tinha sido desligada lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, a gente precisa destacar que esse oferecimento dessa oferta, que é Cristo, ele foi feito uma vez, para todo sempre. Não vai mais acontecer esse fato. Então, quando Cristo ele é oferecido como oferta e aceita diante de Deus, ele perdoou os pecados da humanidade, tanto do passado, do presente, como do futuro. Ou seja, o sacrifício de Cristo ele é suficiente para perdoar todos os pecados de todos os tempos da humanidade. É isso que a gente precisa deixar bem claro, que o sacrifício de Cristo ele é suficiente para perdão de todos os pecados. Ou seja, o preço foi pago de uma vez por todas. Então, quando esse pagamento ele é efetuado por Cristo a Deus, a gente precisa entender que agora a humanidade ela tem a possibilidade de estar ligada a Deus outra vez. Ela ganha aquele acesso que o tabernáculo do Antigo Testamento, por mais belo que fosse, por mais significativo que sejam os símbolos ali apresentados, por mais perfeita que seja uma cópia do original, ali ainda ficava devendo. Porque a gente observa que os sumos sacerdotes que operavam nesse tabernáculo, que era terreno feito por mãos humanas, eles iam com dedicação, com esmero,
com cuidado de agradar a Deus, fazer segundo as ordenanças de Deus, mas aquele tabernáculo ele era limitado, ele não tinha a possibilidade de ligar a humanidade novamente a Deus. Perceba que as pessoas iam lá uma vez por ano para oferecer sacrifício expiatório pelos seus pecados, mas depois que esses pecados eles eram de uma certa forma cobertos com aquela oferta, mesmo assim a pessoa no próximo ano tinha que ir lá de novo, porque pecava de novo. Então esse sacrifício ele era repetitivo, a ponto de uma certa forma ir perdendo, vamos dizer que, o valor. Então por isso que a gente precisa descrever isso para que os irmãos entendam que o sacrifício de Cristo ele vale para todos sempre, né? Foi feito de uma vez por todas. E o tabernáculo ele não tinha e não tem esse poder de ligar a humanidade a Deus, por mais que certo que fizesse, mas nunca ia poder ligar o ser humano nunca ia ter acesso à presença de Deus. O máximo que as pessoas conseguiam era ir sendo representado por um homem só, que era o sumo sacerdote, e ficar ali alguns instantes na presença de Deus e só isso. Não passava nenhum dia, já tinha que sair para que assim desse cumprimento, né? Aquele, vamos dizer que todo aqueles vamos dizer que de uma certa forma acabava neutralizando ou engessando, né? Vamos dizer que a fé das pessoas, porque a gente via a insuficiência, né? Já era visível, até porque era algo que era local, só dizia respeito à nação de Israel e não aos gentios. Então a gente já precisa ter esse entendimento, que o tabernáculo ele não tinha, né, esse efeito na vida de salvação, de levar todas as pessoas a Deus, mas era apenas um grupo restrito e mesmo assim ele não foi suficiente só para aquele grupo. Então por isso que Cristo veio ao mundo, se entregou na cruz do Calvário para que todas as pessoas tivessem livre acesso a Deus. E é isso que a gente vê quando Jesus morre. O véu, né, que separava o santo do lugar santíssimo, a gente vê que ele é rasgado de alto a baixo e aquela barreira de contenção que tinha, de separação, agora já não existe mais em Cristo, porque Cristo é o caminho que leva a Deus, e não o tabernáculo, e não, vamos dizer que todos aqueles sacrifícios e ofertas que eram feitos aí anualmente. Então a gente já sai aqui do textuário já com essa, vamos dizer que com essas informações, de que Cristo ele foi suficiente para que toda a humanidade fosse reintegrada, né, à presença de Deus na pessoa e nos méritos de Cristo, e não nos méritos humanos, como era a antiga lei. A nossa verdade prática, ela diz, Cristo é ao mesmo tempo nosso sacerdote compassivo e sacrifício definitivo pela remissão dos nossos pecados. É aqui que a gente destaca nessa verdade prática que Cristo ele aparece aqui tanto como um sacerdote, como também como um cordeiro, né, de Deus. Cordeiro aí que vai tirar, extirpar o pecado. E perceba que Cristo aqui, como sendo esse cordeiro de Deus, ele não vai só encobrir os pecados, ele vai extirpar, ele vai apagar, ele vai aniquilar todos os pecados da humanidade. Então já não vai mais existir pecado que o sangue desse cordeiro não venha cobrir, ou até mesmo extirpar, apagar. Então é isso que a gente precisa deixar bem claro, que o sangue de Jesus, ele apagou todos os pecados da humanidade, no tempo passado, presente e no futuro. Porque aqueles que no Antigo Testamento estavam debaixo do antigo concerto, dormiram com essa esperança, eles tiveram também os seus pecados aí apagados no sacrifício de Jesus. Vamos agora à nossa introdução. Nossa introdução ela inicia dizendo que o escritor de Hebreus ele nos convida a entrar no tabernáculo para que possamos compreender a superioridade da nova aliança comparada com a antiga aliança. E aqui nessa introdução a gente precisa destacar algumas palavras, e palavras essas que a gente tem que chamar a atenção na hora da nossa ministração na sala de aula. E a primeira palavra que vai se destacar aqui é acerca da superioridade.
do sacrifício de Cristo. Porque quando nós pegamos o sacrifício de Cristo e comparamos com os sacrifícios do Antigo Testamento, nós vamos ver que o sacrifício de Cristo, ele é superior, ele tem uma superioridade que não tem nem como comparar com os sacrifícios do Antigo Testamento. A outra palavra ainda em destaque, ou em ênfase aqui na introdução, é a excelência. Quando se trata vamos dizer que do sacerdócio de Arão, da antiga aliança, comparada com o sacerdócio de Cristo. A gente percebe que a excelência do sacerdócio de Cristo também é incomparável com a de Arão. Porque se você olhar para a vida do sumo sacerdote da antiga lei, que era Arão, você vai entender que Arão ele era humano, ele carregava os seus próprios pecados sobre os seus ombros, ele já tinha sido concebido em pecado, e você vai ver que Cristo ele não foi concebido em pecado, Cristo não tinha nenhum pecado. Você percebe que Arão ele tinha falhas, ele tinha erros, e Jesus não vai ter esses erros que Arão tinha. Então você vê a excelência do sacerdócio de Cristo sendo, sobremodo, muito grande comparada, ou, na verdade, ao sacerdócio de Arão. Então é isso que a gente precisa destacar, essa palavra, que o sacerdócio de Cristo, ele é, sobremodo, excelente, né? Quando se trata do sacerdócio da antiga aliança. Lembrando que a gente precisa dessa pincelada, que Cristo ele é o sumo sacerdote, não pela ordem levítica, mas pela ordem de Melquisedeque, que foi o que a gente comentou na semana passada. A outra palavra que eu ainda quero fazer destaque aqui na nossa introdução é a palavra eternidade. Porque quando nós usamos a palavra eternidade, aqui na última parte da introdução, a gente precisa destacar que é comparando a questão do tabernáculo da primeira aliança, que foi feito por Moisés, porque a gente vai entender aqui na lição que Moisés passou 40 dias, né, conversando com Deus ali, onde Deus estava dando as instruções e mostrando. É como se estivesse passando um telão diante ali de Moisés, e Moisés tivesse, né, a possibilidade de ver com seus olhos o verdadeiro tabernáculo celestial. E ali ele vai trazer aquela cópia e vai ser fiel àquilo que ele viu, àquilo que ele ouviu de Deus, e passa para as pessoas ali fazerem uma réplica, fazer uma, vamos dizer que uma cópia idêntica, mas terrena. Então a gente vai ver que o tabernáculo de Moisés, por mais perfeito que ele fosse, ele ainda ia continuar sendo terreno. A representatividade dele ainda ia continuar sendo humana. E quando é comparado com vamos dizer que o tabernáculo celestial, a gente vai ver que o de Moisés ele é temporal, passageiro, é efêmero. Já o celestial, ele é eterno, ele não tem começo nem tem fim. Então a gente vai ver que Cristo, ele já está operando, já está trabalhando nesse tabernáculo celestial. É tão verdade que João, quando ele vai ter a revelação do Apocalipse, ele vai ver, né, Jesus andando no meio dos castiçais de ouro. Então, Jesus já estava operando no tabernáculo aí celestial. Então, a gente precisa deixar isso bem claro, fazer, né, diante da nossa classe, esse contraste entre um tabernáculo terreno e o tabernáculo celestial. O primeiro ponto da nossa lição fala sobre o sacerdote. E o primeiro tópico, nós vamos ver que vai tratar sobre o sacerdote celestial. É aqui nesse tópico onde a gente vai ver que o sacerdote celestial é representado aqui por Jesus. Jesus, ele é o nosso sacerdote celestial. Então a gente precisa voltar um pouquinho para aquele contraste aonde o sacerdócio de Arão aparece. A gente vai ver que o sacerdócio de Arão ele é terreno, ele é ao mesmo tempo temporário. Já o de Cristo é o nosso sacerdócio celestial. Ele é um sacerdócio que a gente precisa destacar, que ele não sofre, vamos dizer que nenhuma, dúvida ou é tendente a, vamos dizer, ele não tem nenhuma tendência a ser de uma certa forma confundido com algo passageiro, ou algo que demonstre ali algum tipo de corrupção, como aconteceu
na primeira aliança, quando os filhos de Arão ali falharam, né, como os sacerdotes, eles apresentaram um fogo diferente e ali eles foram mortos, né, eles foram fulminados diante da presença do Senhor. E ainda no primeiro, ali, tabernáculo, a gente vê que todos os dias as pessoas tinham que ir acender fogo, os sacerdotes ali no lugar santo, porque o altar de ouro, ele sempre tinha que permanecer com fogo. Então a gente vê que Cristo, como sendo sacerdote celestial, quando comparado com um sacerdócio aqui terreno, a gente vê que o sacerdócio celestial ele é, de uma certa forma, destacado. De uma certa forma também incomparável, porque não tem nem como comparar. Porque o sacerdote de Cristo ele opera em uma região celestial. Já o que foi feito por Moisés era em uma esfera terrena. Então, quando a gente fala que Cristo ele é o nosso sacerdote celestial, nós estamos dizendo que ele não está em um corpo como o nosso, um corpo material, mas é um corpo espiritual. Então, Jesus ele está à destra de Deus, operando como nosso sacerdote aí celestial, nas regiões celestiais. É isso que a gente precisa deixar bem claro. Segundo tópico, mediador de uma melhor aliança. Aqui a gente vai ver nesse tópico que Jesus ele vai aparecer, assim como ele aparece aqui no primeiro tópico, sendo um sacerdote celestial, ele vai aparecer aqui como um grande mediador. E nesse tópico a gente vai ver que o apóstolo Paulo ele vai apresentar Jesus como sendo o único mediador. Não como um mediador, mas como o mediador. Você percebe que é singular. Cristo ele é singular, ele é o único mediador nessa esfera, entre o céu e a terra, entre o humano e Deus, entre o Criador e a criatura. Só há esse caminho. Aquele caminho que o tabernáculo de Moisés não podia liberar ou ter acesso, que era a presença de Deus para todas as pessoas, Jesus o faz. Então Jesus ele é esse mediador. Então se há um caminho, se há uma porta para o homem se chegar a Deus, é Jesus. Então Jesus, ele de uma certa forma, ele é ilimitado quando comparado com a antiga aliança. Ele é de uma certa forma, esse conceito ele é celestial, porque é operado nessa esfera espiritual. Já o de Moisés, o primeiro concerto, ele era terreno, foi feito por mãos humanas ali, foi desenvolvido com as atividades humanas. Tanto as cortinas como todas as obras ali foram feitas aí por homens. Já esse segundo foi feito pelo próprio Deus. A gente precisa também destacar que o primeiro concerto, ele era também particular. Ele foi apenas a uma nação. Já o segundo, ele é universal, ele é para todas as pessoas, todos aqueles que creem. Por isso que Jesus disse que o evangelho tem que ser pregado a todos. Segundo, característica que eu ainda posso destacar, além das que estão na revista aqui, é que o primeiro concerto ele é exclusivo para uma nação, para a nação de Israel. Já o segundo concerto ele é inclusivo, é para todas as nações, para todas as tribos, para todos os dialetos, para todas as pessoas, para toda a humanidade. Ainda como informação, a gente também tem que destacar que esse primeiro concerto ele era específico, era direto, objetivo a uma só nação. E se alguém quisesse fazer parte desse primeiro concerto, tinha que passar por aquele processo de ser circuncidado e ser ali um prosélito, ser agora integrado nessa nação para que desfrutasse aqui dessa primeira lei, que era o primeiro concerto ali onde teve como mediador o próprio Moisés. Já o segundo, que tem como mediador Jesus, a gente vê que ele é geral. Ele não tem um rótulo dizendo só a nação tal, a grupo tal, a família tal. Não, é a todos. Todas as pessoas, todas as famílias da terra seriam abençoadas nesse segundo pacto, que é a segunda aliança. E por último, a gente ainda precisa destacar que além desse primeiro concerto ele ser particular, ser exclusivo, ser específico, ele era também seletivo no que tange a questão do gênero.
Porque se você observar bem a figura que o comentarista da nossa lição vai deixar para nós aqui, a gente vai ver que o tabernáculo ele ficava bem no centro das 12 tribos de Israel. Elas armavam o acampamento e colocavam o tabernáculo bem no meio, para que cada tribo ficasse ali ver o tabernáculo, a área que era designada pelo tabernáculo. Então era impossível que uma mulher ela entrasse no tabernáculo. A mulher ela ficava ali apenas naquela primeira entrada, que era conhecido como o pátio dos gentios, onde as mulheres podiam entrar, os que eram considerados gentios, pecadores, eles podiam entrar. Mas naquela segunda porta, que já era onde ficava ali o altar, né, do sacrifício, onde as pessoas levavam as ofertas, eles também não entravam, pessoas comuns não entravam, só os levitas que ficavam ali na porta para receber as ofertas para poderem serem sacrificadas. Aí no segundo pátio, que já era considerado um lugar santo, aí ficavam os sacerdotes comuns. E já no terceiro, só quem tinha acesso era o sumo sacerdote. Então havia essas divisões. Então a mulher, ela não entrava. É por isso que quando Jesus ele vem ao mundo, ele vai nascer, ele é da tribo de Judá, tanto por parte de Maria, que era pura, uma mulher pura no sentido de ser da tribo de Judá, de pai e mãe, como o próprio José, que foi aí o pai, vamos dizer que humano de Jesus. Ele também era da tribo, era filho de Davi, puro dessa tribo. E por que Jesus teve que ter esse pai? Porque Jesus ele precisava ser apresentado para cumprir toda a lei. Então, quem é que levava essa criança ao 8º dia para ser circuncidado? Era o pai. Então, a mulher ela não podia entrar. O pai que entrava nesse local e entregava o filho para o sacerdote fazer ali todo, vamos dizer, todo aquele processo que era feito quando era uma criança, era apresentada. Então, a gente precisa destacar isso, que essa primeira lei, ela era seletiva quanto ao gênero. As mulheres, na tradição judaica, e a gente precisa deixar isso bem claro, que a cultura judaica ela é diferente da nossa cultura. A mulher, de uma certa forma, os anos vai se passando e as mulheres elas vão sendo, de uma certa forma, na cultura judaica, elas vão se tornando um ser desprezível, né, para a cultura. A gente vai ver que Cristo, quando ele vai exercer o seu ministério eterno, é que ele vai começar, né, ele vai valorizar, colocar a mulher em destaque. A partir de Cristo ali que a gente vê Cristo dando destaque à mulher. Ou seja, Jesus dizendo que homem e mulher são todos iguais diante de Deus. Então a gente vai ver Jesus fazendo essa diferença quanto ao gênero, quebrando aí esse paradigma, esse paradoxo que havia ali na antiga aliança. Então a gente vê que a nova aliança ela é bom para todos, né? Tanto para o gênero masculino, como para o feminino, como para toda a humanidade. E é isso que a gente precisa destacar nesse tópico. Para continuar aqui, o terceiro tópico vai falar sobre uma aliança perfeita, e a gente vai ver que essa aliança, quando se tange a questão de perfeição, o nosso comentarista aqui ele destacou que tanto essa aliança ela é perfeita no sentido dela ser projetada antes da fundação do mundo pelo próprio Deus, ou seja, não nasceu no coração humano, não veio da terra, ela veio do céu. Então ela é perfeita nesse quesito, como também na forma que ela foi orquestrada, que ela foi manifestada a todos. Ou seja, quando Jesus vem ao mundo, que ele é batizado, que ele inicia seu ministério terreno, que ele é oferecido ali na cruz do Calvário, então tudo isso foi com perfeição. Tudo isso estava no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, mas era apenas um tipo, era apenas uma sombra que veio ter esse fiel cumprimento nesse ministério de Cristo, onde a sua ressurreição é a base, né, da nossa salvação, da nossa esperança, que é aqueles que acreditam no sacrifício de Cristo. Então é isso que a gente precisa destacar. Vamos agora ao ponto 2 da nossa lição, que vai falar sobre o tabernáculo. Nesse ponto aqui, a gente vai aprender um pouquinho sobre o tabernáculo da velha aliança, que é o tabernáculo onde Moisés ele vai dar, ou vamos dizer que as instruções para que esse tabernáculo seja erguido no deserto. O segundo tópico, móveis do tabernáculo. Aqui nesse segundo tópico a gente precisa destacar e dar mais ênfase nele, porque nesse tópico aqui a gente vai ver que todos, vamos dizer que aqueles
a pia de bronze ali, o altar do sacrifício, a mesa dos pães da proposição, os pães, os próprios pães, o candelabro, né, as 7 lâmpadas e o altar de incenso que era todo de ouro, aquilo tudo, as cortinas ali do tabernáculo, a própria Arca da Aliança, a própria fumaça que o sumo sacerdote, quando entrava uma vez por ano, tinha que levar um incensário ali do altar de ouro e ali ele ficava balançando aquele incensário até que a fumaça tomasse de conta do lugar santíssimo. A gente vê que tudo aquilo era uma representatividade do que Cristo seria no futuro. Então a gente vê que todas aquelas ferramentas que você encontrava ali no tabernáculo, ela não estava ali por estar, né? Era um tipo do que Cristo seria. Então a gente vê que quando se trata ali daquele espaço, né, do tabernáculo, onde ficava os gentios, o espaço dos gentios, o espaço ali dos levitas, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, das ofertas. Então tudo aquilo ali fechou em Cristo. Tudo aquilo teve um fiel cumprimento na pessoa de Cristo. Então nessa lição a gente vai ter, né, claro que quando a gente estiver ministrando a gente vai ter mais tempo para poder falar sobre cada um desses itens. A gente vai falar, né, sobre o altar do holocausto, o que ele significa, da porta, né, do tabernáculo, a gente vai falar sobre o lavatório de bronze. Então a gente vai ver tudo isso. Então a gente precisa também dar uma ênfase e uma pincelada e pesquisar mais informações para levar para a classe concernente a esse tópico. E por último aqui, do ponto 2, as áreas restritas. Quando se trata de áreas restritas, a gente precisa destacar que o tabernáculo todo ele era restrito. Não era a qualquer momento ou a qualquer hora que as pessoas comuns podiam entrar lá. Lá não podia entrar. Só quem era habilitado a entrar eram as pessoas da tribo de Levi. Os levitas eles entravam, mas também não tinham acesso em todo o tabernáculo. Era em algumas partes que eles podiam entrar para limpar, para levar lenha, né? E de uma outra parte só os sacerdotes. Por exemplo, para trocar os pães, né, lá da mesa, só os sacerdotes tinham acesso. E quando eles fossem entrar lá, eles tinham que trocar as suas vestes. Eles não entravam de qualquer forma. E o sumo sacerdote, para entrar no lugar santíssimo, que era uma vez por ano, a gente precisa destacar que esse lugar era restrito para ele só entrar lá e oferecer, né, aquele sacrifício uma vez por ano. E quando ele entrava, ele se preparava muito antes, ele passava uma semana antes se preparando. Ou seja, uma semana ele saía de casa e ia dormir já no tabernáculo, para se preparar para não correr dele pecar, né, na sua casa e de uma certa forma perder a vida. Então a gente precisa destacar isso, que as áreas do tabernáculo em primeiro lugar, ela era restrita para o público geral. Depois, de acordo com as normas que foram estabelecidas para a tribo de Levi, algumas pessoas tinham, vamos dizer que liberdade de entrar em algumas áreas ali que era restrita. Como a área do sumo sacerdote, só o sumo sacerdote podia entrar, e não é quando ele queria, era uma vez por ano. Então a gente tem que deixar isso também claro. Terceiro ponto da nossa lição, as liturgias e sacrifício. Nesse ponto a gente vai aprender sobre a lei dos ritos e sacrifício. É onde a gente vai ver que vai ter ali sacrifícios, né, pelo pecado, sacrifício ali por, vamos dizer que ofertas pacíficas. A gente vai ver que algumas pessoas vão ter que entender que para entrar na nação de Israel, eles precisam ir se apresentar ao sacerdote e ali ser circuncidado, e além disso levar uma oferta. Então a gente vai ver que os ritos e os sacrifícios do Antigo Testamento, todos esses apontam para a nova aliança. Nada está ali por acaso, ou foi criado da mente humana. Ali Moisés ele foi instruindo os sacerdotes porque Deus lhe autorizou, Deus lhe mostrou como é que ele deveria fazer. E isso a gente tem que entender que era sombra das coisas futuras. Em Cristo tudo isso ia ser completo. Então por isso que essa antiga aliança, esse antigo pacto, ele foi abolido em Cristo. Ou seja, Cristo cumpriu e já não precisa mais acontecer. E era isso que o autor do livro aos Hebreus estava ensinando os seus leitores, de que se eles estivessem em Cristo, eles não eram para voltar mais a fazer essas coisas, porque elas já não tinham mais nenhuma valia, ou seja, já seria obras mortas.
É isso que a gente precisa também deixar bem claro. Segundo tópico, aqui vamos falar sobre os sacrifícios. E o terceiro, Cristo, sacerdote e sacrifício. Quero só dar uma pincelada nesse último, porque o tempo já foi, mas esse último tópico a gente precisa destacar que Cristo, ele foi perfeito como sacerdote e ao mesmo tempo como sacrifício. Ele foi o Cordeiro de Deus quando se fala de sacrifício. E ele foi o sacerdote que operou, vamos dizer assim, que de uma certa forma ele não, como sacerdote, ele sacrificou esse cordeiro, que era ele mesmo. Eu sei que às vezes pode as pessoas até fazer um embaraço, mas na verdade aqui o texto está muito claro, né, com relação a isso. E Cristo, ao mesmo tempo que ele era sumo sacerdote, que tinha, né, as credenciais para operar aquele sacrifício na ordem de Melquisedeque, ele também se torna, né, o sacrifício. Ele também é o Cordeiro de Deus que vai, através do seu sangue, extirpar todo o pecado da humanidade. Então é isso que a gente destaca. Então que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Precisando de oração? Quer que alguém ore por você?